Eu queria falar sobre a alegria hoje. A gente às vezes fala muito sobre problemas. Tem um autor que diz que a alegria é coisa séria no céu. Obrigado, Roberto. A alegria é tão coisa séria no céu que a visão do Apocalipse é que ele enxugará dos olhos toda lágrima. No céu a alegria é importante. E se nós somos convidados a clamar pelo Senhor que venha o teu reino e que nós vivenciemos o reino de Deus aqui, a alegria precisa ser coisa séria para a gente também. Muita gente vincula a igreja a uma imagem de contrição pesarosa. A vida de santidade, por vezes, ela é um cerceamento de liberdade no monastério. Ser santo é não ter contato com a sociedade e não rir de coisas que estão acontecendo no mundo. Não rir mais da vida, ou cada vez que eu sou mais crente, mais sisudo eu fico. Eu lembro que quando eu era adolescente eu levei um amigo para a igreja e ele ficava observando o comportamento, e a gente não percebe isso, mas não sei se você é de fora e está aqui conosco, talvez você perceba isso. Às vezes a gente canta músicas alegres e a gente canta fechando os olhos e fazendo cara de tristeza. E ele fala, por que esse povo está falando que é feliz com Deus e está triste? Por que está todo mundo chorando e se todo mundo está dizendo que confia em Deus? E a gente tem essa vinculação da contrição com a tristeza. Enquanto a visão é que nós estaremos um dia num lugar onde não haverá mais dor, onde as ausências, as insuficiências, as frustrações se cessarão. E é por isso que eu queria nessa noite tomar aqui um dos conselhos do autor aos Eclesiastes, como um ponto de partida dessa conversa e como um ponto de partida de uma construção dessa valorização da alegria na nossa vida. Eu não sei se você já pensou nisso. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre com aquilo que você faz, com aquilo que você é, com a família que você tem, nos ambientes que você tem? Você é uma pessoa que traz alegria para os ambientes? Você é uma pessoa que quando chega um ambiente que estava pesado, muda? É claro que a gente não precisa ser infantil e chegar de ser ali um animador de palco, mas será que no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente não vive pesado demais? A gente não vive levando a vida tão a sério ao ponto que ela é intragável? Ao ponto que o nosso compromisso com o trabalho e a nossa dedicação com o trabalho é só dedicação ao trabalho. Não é a minha vida contribuindo com a sociedade, contribuindo com a minha família como sustento. Não é uma alegria de compartilhar um ambiente de trabalho, mesmo com pessoas que são difíceis. E a gente vai tornando cada ambiente da nossa vida, cada compromisso da nossa vida com um peso enorme. É óbvio, o compromisso tem lá o seu peso e tem que ter. É necessário ter responsabilidade e a responsabilidade cair nos ombros daqueles que a têm. Mas se a gente não enxergar propósito e alegria naquilo que a gente faz, a gente se perde na vida. Então, o autor aos Eclesiastes, e aqui falo o autor aos Eclesiastes, porque apesar de tradicionalmente nós termos a autoria de Salomão, existe alguma dúvida em relação a isso. E por isso vou tratar assim mais uma vez. Eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 11, e eu quero ler um conselho de Eclesiastes para nós nessa noite. Eclesiastes 11, verso 9, eu leio na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: jovem, a gente vai discutir o que é um jovem aqui, para você não se sentir excluído do conselho. Aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Se a gente parar aqui não parece nem Bíblia, né? Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. É muito interessante analisar, e aqui particularmente existe um imperativo, e o termo hebraico é imperativo.
desfrute, seja feliz. Não é um conselho, não é uma opção. A ideia é que, olha, você precisa ser feliz e encarar isso com seriedade. É muito interessante que quando nós lemos a carta de Paulo à igreja de Filipos, existe a mesma expressão, só que no grego e no imperativo. Eu digo mais uma vez, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Ter uma vida alegre é algo imperativo para aquele que é servo de Deus e aquele que quer reconhecer ou que reconhece de alguma forma que existe essa possibilidade, essa expansão da vida, de que a vida que eu estou vivendo é uma construção alegre apesar dos sofrimentos. É nesse mesmo capítulo de Filipenses que Paulo está dizendo, está definindo esse contentamento, essa satisfação de vida, esse encarar dos problemas da vida como um senso de propósito, um senso de que a vida está presente, um senso de que eu estou vivendo. Sabe os problemas que você está resolvendo? E aqui cito uma frase de Lutero: você quer ter uma vida relevante, você quer fazer algo grande, resolva um grande problema. Por vezes nós achamos que o desfrute da vida é estar num oásis, ir para Acapulco, ir para Cancún, ir para as viagens, e o desfrute da vida é a minha rotina diária. Os intervalos são esse respiro de viagens e passeios que nós temos, mas a minha rotina alegre é cumprir um propósito da minha vida ou cumprir os compromissos da minha vida, aos quais eu mesmo por vezes me coloquei. Então os problemas que você está resolvendo na sua casa, os problemas relacionais que você tem e as soluções que você se propõe a se colocar, na verdade não são só pesares da vida. São pesares porque às vezes são morosos, são chatos, são burocráticos. Mas se você encontrar aí a alegria de estar presente e vivo nessa família para solucionar esses problemas, aí a coisa muda. Talvez a sua casa seja muito mais alegre se você encarar os problemas do seu filho adolescente, as dificuldades que você vive como parte dessa alegria de fazer parte desses problemas. Esses problemas que estão na minha vida hoje, esses problemas que estão na sua vida hoje, fazem parte dessa alegria de resolvê-los, de fazer parte da solução, de se esforçar de não ser parte do problema. Paulo, nesse capítulo 4 de Filipenses, começa essa construção sobre a alegria. Ele termina essa ideia de contentamento com a frase que está no para-choque de vários caminhões: tudo posso naquele que me fortalece. E a ideia de Paulo é muito evidente aqui, de que eu posso enfrentar qualquer circunstância. Existe um contentamento presente na minha vida. Eu posso estar nu, eu posso estar vestido, eu posso ter o que comer, eu posso passar fome, eu posso passar dificuldade, porque tendo o Senhor na minha vida, existe propósito para enfrentar qualquer circunstância. Seja a circunstância que eu estiver enfrentando, seja o problema que eu estiver enfrentando, eu não encaro isso somente como o peso da minha vida, como o lamento da minha vida, como a dificuldade da minha vida, mas eu encaro isso como esse propósito elementar, essa alegria, não essa alegria efusiva, barata, que é passageira, mas essa alegria de fazer parte das soluções da sociedade a qual eu estou inserido. Então existe um imperativo aqui, um conselho de Eclesiastes para nós. Precisa fazer parte dessa sua forma de ver a vida, a alegria. Você precisa juntar aí esse senso de responsabilidade ao peso da sua rotina. Você precisa somar aí aos propósitos e às contas a pagar da sua vida a alegria em resolver esses problemas. Senão nada tem sentido. Senão a vida vira só virar mês a mês esperando os boletos chegarem. Senão a vida vira só voltar para casa depois de um dia de trabalho e esperar uma nova manhã para sair novamente. Há quanto tempo você não encara aí a sua família como um propósito de Deus bom para você, como problemas de responsabilidade sua, que são difíceis às vezes, que nos causam tristeza e angústia, mas que são a alegria da sua vida porque você está lá para resolvê-los? Mas existe uma segunda coisa que o autor de Eclesiastes está aqui mostrando para a gente. Ele diz especificamente: alegre-se na juventude.
ele provavelmente, com certeza, ele não está no nosso tempo. Você pode dividir a juventude de várias formas. Você pode, na verdade, a palavra aqui é mais voltada à infância, uma certa característica infantil, uma certa mocidade. Na verdade, fosse no literal uma meninice. Se eu fosse pegar só o termo hebraico, talvez eu falaria que só uma criança pode aproveitar a vida, segundo Eclesiastes. Mas a ideia aqui, e a gente ver essa ideia completa, ele vai cercar essa meninice, ele vai cercar essa juventude dos problemas que limitarão após a juventude no capítulo 12. Então, você está excluído da juventude no capítulo 12, porque ele diz assim, ó, lembre-se do seu Criador, porque vão chegar alguns dias. Quais dias são esses? Quais são os dias que chegarão em que eu não mais serei jovem? Como eu posso entender que não sou jovem? E aí ele diz, lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você, capítulo 12, verso 2, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. E os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo, quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo dos lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. O que ele está caracterizando aqui é, se você tem braço forte, que consegue segurar as coisas na mão, se você anda com as suas próprias pernas, e se você tem boca e tem dentes que ainda conseguem te alimentar, você é um jovem. Se você ainda está com vigor, se você tem possibilidades na vida, se você tem força para enfrentar os seus dias, eis aí um jovem. Você é jovem e não sabia. E eis que você precisa ser alegre, não encarar a vida com esse pesar e com esse lamento, e fazer de cada reunião de oração um desencarregar das dificuldades que nós temos, e olhar porque a vida mudou, os filhos saíram de casa, e por isso a vida é horrível. A vida não é mais como ela era, e não será mesmo, a cada dia a vida será diferente. E você não olhar mais que a adolescência se passou e você agora tem que ir para a faculdade todos os dias. Exatamente isso, a vida passou, a adolescência passou e agora você tem um compromisso da faculdade. E lembrar que um dia você estava solteiro e agora você tem um compromisso do casamento. E você precisa estar em casa porque senão a sua mulher vai ficar chateada. E você precisa lavar a roupa e precisa lavar a comida. E isso tudo vira um imenso pesar e não um propósito, não uma alegria de vida. Por que nós passamos a encarar cada responsabilidade, cada compromisso que nós mesmos assumimos durante a vida como um pesar e não como uma alegria? Porque ao ver a vida mudando e os anos passando e as circunstâncias passando também, nós vamos encarando como se o passado fosse muito melhor. Eu, tem um mês, 2 meses, não sei, preguei, se é no capítulo 9 ou no capítulo 7, que o próprio autor de Eclesiastes diz assim, olha, não fique perguntando porque os dias anteriores são melhores que os atuais. E ele adiciona uma colocação, essa pergunta não é inteligente. Não é inteligente olhar para trás com lamento. Não é inteligente olhar para os dias atuais frustrados porque eles não são iguais aos anteriores, porque simplesmente não serão. Cada dia a vida se renova e graças a Deus por isso. É cada dia que as noites que antes eram tristezas para nós e nós vemos que as tristezas anteriores já passaram. É olhando para o passado e vendo as dificuldades que já passaram, vendo as lutas que enfrentamos, e hoje nós já superamos essas lutas, que o dia de hoje, que carrega em si os seus problemas, se torna um dia feliz, porque eu sei que há expectativa de que as tristezas que eu vivo hoje também passem. Mas isso não acontece para quem encara todos os seus dias com um peso danado. É simplesmente que a sua luta de hoje não é igual a de ontem. Mas graças a Deus que as lutas de ontem já foram vencidas. Hoje eu estava correndo com um aluno,
a gente estava fazendo uma meia maratona e ele estava com uma dor no dedão do pé. E aí eu lembrei para ele que na última prova, na última vez que a gente tinha corrido junto, ele tinha torcido o pé uma semana antes e a dor era no pé inteiro. Eu falei assim, cara, vai até o final, porque na última corrida a dor era no pé inteiro, agora é só o dedão. Ele chegou em casa com o dedão cheio de sangue, mas chegou. E é assim, gente. Eu falo para os casais, para os meninos que casam, né? A gente faz o encontro e fala, se você está casando para ser feliz, cara, não case. Não é que você vai ser triste, porque o objetivo do casamento é que a sua felicidade vai estar se concretizando se você quer fazer uma outra pessoa feliz. Porque, sinceramente, se você quer ser feliz, viva sozinho. E se faça feliz. Só que a partir de algum momento da nossa história, o casamento não nos faz mais felizes porque a gente não está mais interessado na felicidade do outro e a gente começa a ponderar muito que o outro não nos dá aquilo que nós merecíamos. A relação com a igreja é bem parecida. Nós entramos numa igreja porque nós achamos que Cristo é o meio pelo qual a minha vida será mais feliz. Isso é uma grande mentira. Cristo não é meio para nada, Cristo é a própria vida. E se Ele não é a própria vida, você vai se enganar no percurso. Jesus não se faz meio para nada, Ele simplesmente é a vida que nós não tínhamos. E a vida que temos agora com Ele está sujeita às mesmas dificuldades, às mesmas paixões, mas os mesmos problemas que antes, mas agora com vida, com possibilidade de vida verdadeira. E é aqui que eu quero encontrar esse elo com o Evangelho. Porque o convite do autor de Eclesiastes é, olha só, pare de lamentar a vida e vai ser feliz. Tenham sonhos, vivam seus projetos. Está vendo essa família aí? Isso é um projeto na sua vida. Faça o melhor que você puder para ela. Está vendo esse trabalho que você tem hoje? Pode ser o mais simples que você achar, mas seja o melhor trabalhador. Faça disso um esforço de vida. Está vendo essas coisas às quais você está comprometido? Faça e seja o melhor, sonhe com isso, vibre por isso, tenha vida, desfrute da vida. Mas o autor aos Eclesiastes é muito sábio. E ele sabe que o coração humano, ele é passível de desejos malucos. E é por isso que para todos esses sonhos ele coloca um freio. O convite dele é, desfrute dos seus sonhos, viva os seus sonhos. E ele coloca ali uma notinha para a gente não se perder e a gente não se perder da vida verdadeira. E ele diz, e ele adiciona ali no final do verso 9. Mas lembre de uma coisa, você pode viver todos os seus sonhos, desfrute da vida. Você não precisa viver sisudo, santidade não é cara fechada. Santidade é esse exercício da vida. Quer viver em santidade? Exerça a sua vida com excelência. A notinha dele é... Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Aqui eu acredito que não seja uma ameaça. Aqui eu acredito que seja um bom conselho. De todos esses seus sonhos, de todos esses desejos que seu coração produz, uma coisa é o fio condutor. Uma coisa faz você não perder o norte. Uma coisa faz com que você não escapula para a vida sem sentido. É lembrar que o fio condutor da vida são os princípios que nós aprendemos com o Senhor. Que para todos os desejos que eu tenho, eu sei quais eu devo viver e quais eu não devo viver, quando eu lembro quem Deus é. Deus não é um cerceador de sonhos. Deus é um condutor de vidas. O Espírito Santo nos consolará e nos lembrará todas as coisas que Ele nos ensinou para isso. Não para que você não vá para o seu trabalho amanhã e fique enfornado aqui na igreja, mas para que você vá lá e lá lembre-se daquilo que você aprendeu. O Espírito Santo, ele é esse amigo conselheiro, é um maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, não para que a gente só se reúna em oração, mas para que você vá jogar futebol com seus amigos e fique em paz. Difícil, né, gente? Tem pessoas aí levantando a mão, se convertendo. Por vezes a gente quer colocar Deus na nossa religião e achatar Deus aqui nessas quatro paredes, e a gente sai de lá como se a vida não fosse lá fora, a vida é lá fora.
O desfrute dos sonhos são lá fora. O que acontece na nossa vida, na realidade, é lá fora, dessa porta para fora. E nós estamos aqui com uma oportunidade incrível que poucas pessoas têm no mundo inteiro de parar para pensar na nossa vida diante de Deus, para que a gente viva todos os sonhos, mas se lembre que existe um fio condutor, ao qual existem desejos no nosso coração que não devem ser vividos. Existem coisas que vêm na nossa mente que não fazem sentido. Quando eu olho lá para o Sermão do Monte, eu vejo aquilo que não faz sentido. Não faz sentido adulterar, não faz sentido matar, não faz sentido não caminhar uma milha, não faz sentido não doar as coisas para os outros, não faz sentido viver só para mim. E aí eu vou aprendendo dentro dos meus sonhos, a colocar esses sonhos junto com esse fio condutor da vida e a ter uma vida em abundância. E é por isso que eu quero ler aqui o Evangelho de Mateus com vocês. Existe um momento crucial na relação de Jesus com os discípulos. Jesus passa algum tempo ensinando eles algumas coisas, tem vivências ali com os milagres, mas chega um momento que ele precisa encarar o fato de que ele vai ser traído e ele vai ser morto e ele vai ressuscitar ao terceiro dia e ele precisa falar isso para os discípulos. E ele começa essa conversa, e está isso aqui no capítulo 17 de Mateus. Eu acho que é 16, capítulo 16, eu tinha marcado errado. E ele começa essa conversa perguntando, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos ficam ali cogitando, ponderando algumas coisas que ouviram, e Pedro fala, olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. E a partir dessa constatação de que existe ali Pedro que entendeu a mensagem, que ele pelo menos entendeu a imagem do Cristo, Jesus fala, olha só, assim, eu agora preciso anunciar para vocês que eu vou ser traído e vou ser morto. E aí Pedro, que tinha tirado 10 na prova de matemática, ele zera na prova de sociologia. E aí Pedro diz, olha, de forma nenhuma o Senhor vai morrer. De forma nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus diz para Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Porque o Senhor, você só conhece as coisas dos homens. E aí Jesus vem com aquilo que eu quero enfatizar nessa noite. Pedro encara a morte de Jesus como um pesar. Pedro não tem a capacidade de entender que aquele fato seria exatamente a possibilidade de vida para ele e para nós. Pedro está encarando a perda daquele amigo presente ali como algo horrível que não poderia acontecer de forma nenhuma. Enquanto para Jesus era exatamente aquilo que precisava acontecer. Ao passo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Eu queria propor duas possibilidades para vocês hoje. Existe um convite, existe um imperativo de que a gente encare a nossa vida de forma alegre. Existe um imperativo e uma necessidade de vivermos verdadeiramente. De não ver a vida passar, gente, o tempo passa mesmo. Da gente não só ser colocado na rotina como uma máquina produtiva, mas para que a gente pense naquilo que a gente está fazendo. Então, para mim, existem duas possibilidades. Ou existe a possibilidade de eu ser um jovem, você ser um jovem que não se alegra com a vida. Existe a possibilidade de você estar realmente entristecido por ter trabalho, enquanto várias pessoas pedem por um trabalho. Existe uma grande percepção de que talvez a sua família não te faça feliz, mas na verdade é você que não encara isso mais como um motivo de alegria, como um bom problema a vivenciar. Ou existe uma segunda possibilidade, em que você se desenfreou tanto em fazer os desejos do seu coração, que hoje você não tem mais norte, nada te freia mais, você é escravo de você mesmo. Tudo que te vem à cabeça você faz, ninguém consegue te parar. Seus sonhos são o seu limite.
Mas isso também é tão vazio quanto ver os dias passarem. Viver tudo o que eu desejo, mas ver pessoas ao meu lado chorando por mim, não faz sentido. Colocar em prática cada desejo que me vem à mente, falar cada palavra que o meu coração deseja, me vingar de todas as situações difíceis que a vida me coloca, desejar mal para pessoas que me fizeram mal, é tão sem sentido quanto só sentir o pesar do trabalho, da vida e da rotina. E é por isso que eu acredito que hoje o convite do Evangelho para você é que você seja realmente feliz. O convite do Evangelho não é um cerceador de alegria, mas é um impulsionador de uma vida verdadeira, que te coloque na sua rotina com propósitos e princípios. Os dois precisam caminhar juntos. Eu preciso entender que a minha família é um propósito de Deus, que o meu trabalho é um propósito de Deus, que a minha faculdade é um propósito de Deus. Conversei uma vez com um seminarista que estava chateado que o professor dele reprovou por falta, e ele disse que, nossa, mas eu faltei porque eu estava indo à célula, porque eu estava indo... Você vai reprovar por falta, que você tem que ter compromisso com as coisas. Porque é compromisso. Mas esse compromisso não precisa ser um pesar para a sua vida. Ele pode ser exatamente uma fonte de alegria boa, sem que você deseje o tempo inteiro fugir da vida. Se você só consegue ser feliz na sexta-feira à noite, você está fugindo da vida. Você está fugindo das possibilidades de construção de uma vida feliz, de uma família feliz, de uma integridade de caráter. Se você só consegue ser feliz quando você sai da sua rotina e viaja, tem alguma coisa errada com você. E nessa noite eu acredito que Deus esteja te chamando para isso. Olha, se existe alguém que possa te fazer feliz, sou eu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se existe alguém feliz nesse universo, é Deus. Deus não está insatisfeito com nada, Deus não está frustrado com nada. Deus está plenamente satisfeito porque Ele não precisa ser adicionado de nada, Ele tem todas as coisas, o domínio de todas as coisas, Ele é plenamente feliz, Ele não está aqui agora pesaroso porque existe algo que falta, Ele não está pesaroso pelas coisas que existem porque Ele tem todo o domínio, Ele está feliz. E se tem alguém que possa te fazer feliz, é esse Deus que se apresenta a você hoje. Esse é o convite do Evangelho para você. Esse é o convite da vida de Deus para você. E eu queria orar pela sua vida, se você nessa noite entender isso. Eu queria orar por você, se nessa noite você ou reconhece que tem visto a vida passar e o seu labor é só um trabalho, é só peso. Ou se você tem sido um buscador de alegria insatisfeito, que coloca os pés pelas mãos a tudo aquilo que a sua cabeça deseja. E nessa noite eu sei que Deus tem planos maravilhosos demais, coisas que nós não podemos conceber. Que apesar dos sofrimentos da vida, apesar das dificuldades que vivemos, existe uma proposta de encararmos isso não com alegria boba, mas com um contentamento e uma satisfação de poder enfrentar esses problemas todos os dias com a presença de Deus em nós. Permito orar por você, abaixe sua cabeça. Talvez você queira falar com o Senhor agora, queira pedir para Ele essa alegria. Pedir para Ele que seu coração volte a encarar a sua casa, o seu trabalho, sua rotina, seus afazeres com vigor, com disposição. Pedir para Ele que não haja lamento ao sair de casa para construir algo que você tem que construir. Pedir para Ele que a sua alegria não esteja fundamentada não somente nos seus desejos, mas no desejo de ver uma sociedade melhor, uma família melhor, filhos melhores. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, diante desse convite do Evangelho de desfrutarmos da vida. Que a gente não espere somente o céu para termos prazer, mas que a gente desfrute dos nossos dias, dos nossos compromissos, do nosso trabalho, Senhor. Que a gente encare essas coisas, sim, com um profundo compromisso, com profunda responsabilidade, mas com esse senso de relevância, com esse senso de propósito e alegria. Eu sei que existem situações difíceis, às vezes, nos trabalhos.
injustiças que vivemos, dificuldades que vivemos. Eu sei que existem situações pesarosas nos lares, Senhor, e todas elas entregamos em Tuas mãos. Mas, Senhor, quanto a nós, quanto ao nosso coração, quanto à nossa mente, nos dá habilidade, Senhor, nos dá capacidade para encararmos essas circunstâncias de frente, ao passo de que a gente sinta satisfação nos nossos dias. Senhor, se alguém nessa noite, entendendo o Evangelho, está desejando te seguir, desejando te conhecer, desejando conhecer mais esse Deus que é um norte para a alegria da nossa vida, que o Senhor receba essa pessoa no seu altar. Nós queremos, como igreja, abençoar essas vidas, ajudá-las a te encontrar e que nessa noite um relacionamento esteja começando com a nossa igreja. Que todos nós juntos aqui estejamos nos esforçando para isso, para ver outras pessoas felizes e que isso alegre o nosso coração de verdade. Que cada pessoa que tem um compromisso com o ministério dessa igreja não veja isso somente como um pesar, não veja isso somente como um cansaço, mas que o Senhor esteja renovando os propósitos de cada coração aqui, entendendo que há uma alegria indizível em ver o outro feliz. Se existem pessoas aqui que estão entristecidas com o seu lar, com o seu casamento, renova seus corações, Senhor, para que tenham disposição e ânimo para enfrentar os problemas que precisam ser enfrentados. Anima o teu povo, Senhor. Nós temos braços fortes ainda. Nós temos pernas que nos colocam de pé. Mas que nessa noite haja uma renovação dos corações. Haja algo que vem de dentro e nos impulsiona a fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Que todas as dores, todas as dificuldades, todos os lamentos que fazem parte da nossa história não sejam suficientes para calar essa voz que nos impulsiona a viver. Existe também alguém nessa noite que, tão entristecido, pensa em não ter mais razão para estar vivo, não vê mais alegria no seu viver, não vê mais razão para permanecer. Ó Deus, renova esse coração. Que haja vida e vida abundância, Senhor. Que haja algo de dentro, vindo dos céus, convidando-nos a viver prazerosamente mais uma vez. Nós te entregamos, Senhor, nossas vidas. Nós te entregamos nossos afazeres. Te entregamos nossos lares, nossos trabalhos. E pedimos, Senhor, dá-nos esse ânimo e essa alegria de viver. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero convidar você a ficar de pé. Nós